Jó, capítulo 8. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o seu último crescerá sobremaneira. Versículo 7. Acusado injustamente por Elifaz, Jó externou o seu sofrimento e expôs diante de Deus a sua queixa. Não bastasse todo o mal que o afligia, teve de suportar mais palavras de acusação. Além de reprovar a réplica de Jó, Bildade insinuou que a morte de seus filhos foi consequência de seus próprios pecados e colocou em dúvida a sua pureza e retidão e a dignidade de sua prole. O estado de Jó era visto como um castigo, já que a prosperidade e o sucesso eram intimamente relacionados a uma vida de integridade diante de Deus. No verso 7, contudo, mesmo sem saber, Bildade profetizou a sorte final de Jó. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o seu último crescerá sobremaneira. Podemos dizer que os amigos de Jó eram adeptos da teologia da prosperidade. Eles não podiam conceber a ideia de que o íntegro passasse por tanto sofrimento, não fosse pela culpa de algum pecado. Foi por contemplar a prosperidade dos ímpios que o salmista Asaf quase endureceu seu coração. Contraste entre as dificuldades de Israel e a tranquilidade dos pagãos despertou-lhe a inveja que o destruiria, não fosse a misericórdia de Deus em lhe revelar o resultado final. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Salmo 73, versículo 17. Bildade foi insensato ao questionar a integridade de seu amigo enfermo. Na verdade, ele e seus amigos, e até o próprio Jó, desconheciam sobre a batalha espiritual que envolve cada ser humano. Uma vida próspera e tranquila pode se tornar em laço pior do que uma vida atribulada. Aquele que sonda os corações sabe exatamente o que dá e o que tirar da vida daqueles que o temem e o buscam. Portanto, os nossos dias sobre a terra não podem ser medidos pelo que possuímos, e sim pelo que somos em Cristo. A essência de Jó foi ignorada pelos olhos que só enxergam a aparência, mas foi naquele que vê o coração que ele depôs as suas feridas. Sabem, amados, nós julgamos e somos julgados com muita facilidade. Nossas orações são repletas de formalismos, enquanto nosso coração implode pela necessidade de ser revelado. O pecado trouxe sobre este mundo a maldição da injustiça, mas nós precisamos aprender a viver cada dia pela fé, confiantes na justiça divina e andar na presença do Senhor em sinceridade e santidade. Algo que só pode acontecer mediante a atuação constante do Espírito Santo em nossa vida, como escreveu o apóstolo Paulo. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele, Jesus, nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo 5. Não houve e nem haverá neste mundo injustiça maior do que aquela que pendurou nosso Salvador numa cruz. A sua vida de humilde serviço e amor abnegado era um contraste com a próspera condição dos líderes religiosos que se julgavam tão piedosos. E acusado pelos pecados que nunca cometeu, foi condenado, crucificado e morto. Mas Jesus não se importava com a prosperidade passageira. Olhando para o futuro glorioso, o nosso Redentor ansiava pela hora de alegrar-se com o fruto do penoso trabalho de sua alma. Isaías capítulo 53, versículo 11. Assim como a tristeza de Jó
tornou-se em triunfo. Uma gloriosa vitória final nos foi garantida na cruz do Calvário. Que, independente de nossa condição aqui nesta terra e do que julgam a nosso respeito, olhemos firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, salvos pela graça do Redentor. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.